pela presença de vocês. Eu estou aqui hoje com a Vanessa Sírio, autora do livro... Me dá aqui o livro, Vanessa, vamos lá. O livro Espiritualidade e Realidade, Como se Revitalizar com Integridade, autora desse livro aqui. E outro livro, ela tem um conto aqui na verdade é uma coletânea, são vários contos, e o nome do livro é Quantos Contos se Faz um Mundo. O conto da Vanessa, eu realmente gostei muito desse conto seu, achei muito legal. E a gente vai conversar um pouquinho aqui com a Vanessa, que o nosso papo aqui vai ser sobre organizando as emoções em momentos de profundas transformações. É um tema super atual, né? Ela montou aqui, inclusive, esse cantinho aqui. E eu queria, Vanessa, que você falasse, assim, primeiramente pra gente, como que você se inspirou para escrever esse seu livro, principalmente esse aqui, Espiritualidade e Realidade. Obrigada, Waila. A Waila é uma grande amiga de muito tempo, então, assim, podia ter uma pessoa melhor aqui para me ajudar a apresentar um tema tão delicado, né? Organizar emoções em tempos de profundas transformações não é tarefa fácil, não vai ser eu que vou estar, né, me aventurando a desvendar todos esses mistérios de organizar emoções, mas a intenção aqui com os dois livros é sugerir ações que podem nos conduzir a situações cada vez mais favoráveis. Como é que a gente pode, conseguindo ajustar, né, todas essa incerteza, toda essa insegurança, toda essa novidade que a gente está diante dos nossos olhos, como é que a gente faz para administrar tudo isso? E o Espiritualidade e Realidade, como se revitalizar com integridade, ele vem fazendo isso com algumas pessoas que o leram, começaram a ler o livro e sentiram a necessidade de me fazer perguntas. Então esse livro ele virou uma mentoria chamada Inconsciência Curada é Consciência Concentrada. E o objetivo dessa mentoria é mostrar pra gente, pra mim, eu me incluo em tudo que eu falo, eu me incluo, né? Como a primeira cobaia, né? O que às vezes a gente não sabe sobre a gente. Então é muito difícil você achar que tá tudo bem, tá tudo, né, tranquilo, e você de repente se vê numa situação desagradável ou não conseguir administrar uma emoção que brota e produz um pensamento. O Espiritualidade e Realidade ele é fruto de muitos anos, né, eu acho que eu juntei tudo que eu sei como geóloga, tudo que eu sei como uma pessoa que sempre buscou nas religiões sabedoria, sabe? Então, me juntei com uma organização internacional chamada Maitri Bodh Parivar. Esse aqui atrás é meu professor, um indiano chamado Maitreya Dadashriji, que publicou esse livro que fala que a causa do sofrimento é a falta do amor. Então, quando eu encontrei esse livro, eu me senti à vontade para falar sobre tudo que o Espiritualidade e Realidade trata, que são estados, né, mentais que produzem alegria ou tristeza. Então, essa organização ela vem transformando a mentalidade das pessoas ao ponto de produzir pessoas mais flexíveis, né, neutras, que conseguem se manter na neutralidade, mesmo em situações muito delicadas, e que fazem parte da solução. Uma grande característica das pessoas que acompanham esse rapaz é que as pessoas fazem parte da solução. Geralmente elas estão se posicionando profissionalmente, como pessoas, né, como sociedade civil organizada, e se manifestando como parte da solução. Então, o que me motivou a escrever Espiritualidade e Realidade foi primeiro saudade de casa, porque eu estava longe de casa e eu queria, né, eu não tinha, né, com quem me expressar, e eu me expressei, né, através de Espiritualidade e Realidade.
fruto de uma experiência que eu tive com a minha irmã no lugar onde ela mora, que para mim também foi muito significativa. E eu acho que amor pelas pessoas e pela natureza, porque eu sempre tive muito respeito pelas pessoas e muito respeito pela natureza. E eu acho que o Espiritualidade e Realidade, no início, ele falava sobre isso para mim. Era uma maneira de eu ter que não falar sobre coisas que eram muito valiosas para mim. Então a gente não gosta de ficar falando para as pessoas que não querem prestar atenção no que a gente, né, mais valoriza. Então eu escrevi só para quem realmente quer, né, ter acesso. Né? Materializei algo que foi muito bom, que me fez muito bem, que até hoje me faz muito bem. E é difícil de descrever, porque são situações que parecem milagre para algumas pessoas, mas eu não me sinto sozinha. A impressão que eu tenho é que eu tenho amigos em todo lugar que eu vou. E eu tenho a minha família consanguínea, mas eu também tenho uma família de coração, uma família estendida, que é uma coisa que eu não sei explicar. Muitos de vocês também devem, eu acredito que muita gente também tem isso, né? Uma empatia, uma afinidade com pessoas que sustentam a gente, fazem a gente se sentir parte de algo maior. Então, o Espiritualidade e Realidade é para isso, é para a pessoa que está achando que ela não está conectada, para ela se sentir parte de algo muito maior. Agora vamos lá, Vanessa. Eu que li o seu livro, tá? Tem um conceito que você traz no seu livro que eu achei eu pelo menos achei muito interessante, achei muito novo, que você coloca, na verdade são dois conceitos, um que é o inteligência emocional, que é um conceito que já bem batido, todo mundo conhece, que é muito importante, mas você traz um conceito novo, que é da inteligência espiritual. Isso para mim eu achei muito interessante, porque aí eu vou te falar qual foi o gatilho mental que reverberou em mim quando você trouxe esse conceito, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando assim, eu não vou fazer nada assim com meu filho, não vou ensinar nada de espiritualidade para ele, não vou levar ele na igreja, bom, estou dando um exemplo de igreja que é a minha realidade, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando isso, e aí eu sempre pensei assim, caramba, como é que você não vai dar nenhuma ferramenta para o seu filho se desenvolver espiritualmente? Como que você espera que ele escolha? Porque essa fala, ela sempre vem assim, não, eu não vou fazer isso porque eu quero que ele escolha. Agora veja, se a gente leva o nosso filho para a escola, para que ele tenha ferramentas, né? Para que ele possa se desenvolver e aí, enfim, seguir o rumo dele, por que na questão da espiritualidade a gente não tem essa... E a gente não apenas leva para a escola, a gente cobra o dever de casa, a gente faz o dever com ele, a gente quer saber tudo. Por que na espiritualidade não tem esse mesmo cuidado? Então eu queria que você desmembrasse essa ideia. São dois conceitos diferentes, pessoal. Inteligência emocional e inteligência espiritual são coisas diferentes. Existe uma física que estuda complexidades lá na Inglaterra, Dana Zohar. Ela fala sobre inteligência espiritual e ela coloca essa inteligência no pacote das complexidades. A inteligência emocional ela vem sendo apresentada para as pessoas como parte da psicologia, da psiquiatria, da educação positiva, da psicologia positiva. E a diferença que, pelo menos na minha análise, entre uma e outra, ela tem a ver com a atribuição de sentido. A inteligência emocional, ela explica o que a pessoa está sentindo. Uma pessoa está com raiva, ela vai ter partes do cérebro dela que correspondem à emoção da raiva vão se acender. Ela vai franzir o rosto, ela vai fazer uma expressão de tensão. O corpo dela vai falar por ela. Ela vai voar no pescoço de uma pessoa se ela não tiver controle, né? Então, a inteligência emocional, ela caracteriza a qualidade das emoções. Vamos dizer assim, vamos imaginar em 3, né, para facilitar o raciocínio, mas
a raiva, a neutralidade e a alegria. Uma pessoa, quando ela está com raiva, ela vai falar assim, pô, ela vai explodir. Pô, você não está prestando atenção no que eu estou falando? O jeito que a pessoa vai falar é um jeito agressivo. Partes do cérebro dela estão mandando ela falar desse jeito. Não é só o ambiente, porque vocês vão ver que o ambiente também influencia na qualidade das emoções. Se uma pessoa está falando lá atrás e está me atrapalhando aqui, e eu estou ouvindo a pessoa falar, mas eu ainda estou conseguindo raciocinar, eu estou ouvindo a voz de alguém falando lá longe, mas assim, está me atrapalhando, mas não está me impedindo de raciocinar, de quebrar a lógica do meu raciocínio, eu posso entrar num estado de neutralidade. Eu posso ignorar esse som, essa voz que eu estou ouvindo do lado de lá. Eu vejo que é uma mãe falando com o bebezinho. Então, assim, não está me atrapalhando, sabe? Eu posso entrar num estado de neutralidade. E quando a gente ama, que fala, meu amor, o meu filho está aqui, a minha mãe está aqui. São pessoas que eu amo muito. Então, assim, a minha voz ela vai mudar também. Ela vai ser uma voz mais doce. Eu acho que entre amargo, neutro e doce, sabe? Esse meu professor, ele fala que o ser humano, ele estuda, e aí vamos falar das religiões, né? As religiões, ela tem um papel de adocicar a alma das pessoas, de trazer doçura. Até onde se entende o papel da religião, do religar, se você se religar com algo maior, é de você trazer doçura. Não quero entrar aqui no que foi feito com as religiões, mas, em tese, uma pessoa que se diz religiosa, espiritualizada, ela geralmente ela compreende mais do que os outros. Então, às vezes vão agredir. O Jesus que a gente conhece aqui foi o exemplo máximo da doçura, né? Mesmo na cruz, ele disse que, poxa, deixa eles não sabem o que eles estão fazendo. E, realmente, eles não estavam sabendo mesmo. Mas ele sabia o que estava acontecendo. Jesus sabia o que estava acontecendo. Então, a inteligência espiritual é o que faz isso. A inteligência emocional, ela vai dizer o que é cada emoção. A inteligência espiritual, ela vai dizer porquê, vai te dar um porquê que você não vai reagir numa situação de agressividade do outro, ou porquê você não vai falar mal de alguém que estão falando. Chega uma pessoa para falar mal de alguém e você vai se abster daquilo porque você não gostaria de fazer parte daquilo. Então, para mim, a inteligência espiritual ela dá sentido para as coisas, e a inteligência emocional, ela qualifica entre doçura e amargura as coisas, entendeu? Tem outro conceito muito curioso que você traz no seu livro. Tem várias coisinhas assim interessantes. Tem um que eu achei muito curioso, que é o conceito de espiritualização industrial. Você fala isso no seu livro, né? Eu pensei assim, eu já pensei assim, e ainda mais pensei, aqui a gente está pertinho de Angra, né, da usina, e aí pensei, porque eu vou lendo e vou viajando, né? E pensei nessa coisa, eu pensei de verdade, essa coisa da usina, de que cada um, é como se cada um precisasse ter um reator, um motor, para que a gente tivesse essa autonomia. Eu acho que, de verdade, é claro que juntos nós somos sempre melhores, né? Eu acho que a comunidade ela é um corpo muito importante. Mas se cada indivíduo for fraco, ele não vai adiantar nada. Cada indivíduo, cada pessoa, né, ela precisa ter essa força. Então, esse conceito de espiritualização industrial me trouxe um pouco dessa imagem da usina, como que cada um tivesse esse motorzinho, assim, é um motorzinho que tem que estar sempre funcionando. Muito boa essa observação, porque quando eu escrevi esse conceito, eu não sabia direito o que eu estava dizendo. Presta aqui o livro que eu vou ler onde é que ele está. Porque logo no início, né? Porque esse livro ele tem eu abro ele com uma reflexão prévia. São duas reflexões prévias, né? Para que servem as virtudes? Seriam as virtudes necessárias ou opcionais para uma realidade satisfatória? Será possível estabelecer horizontes de correlação entre filosofia, religião e ciência capazes de melhorar a qualidade das escolhas dos indivíduos?
Aí no final eu falo, bem-vindos à era da espiritualização industrial. Tempo de cada um explorar, desenvolver e produzir a própria energia. Que é o que a Waila está falando, né? Ontem nós tivemos uma palestra aqui sobre bullying. E o rapaz que estava conduzindo a palestra falou que a pessoa não gosta de não se sentir parte, né? Quando te isolam, né? Não fala com ela não fala com ela não. Isso quebra, isso daí é uma arma. Isso pode fazer pessoas se fragmentarem, se sentirem fracas. Na escola, né? Numa escola, isso pode fazer uma criança se machucar, né? Se machucar. Ele falou de vários casos de crianças que tentavam se tirar a vida por causa dessa indiferença, desse isolamento. E aí ele perguntou para todo mundo: alguém aqui já fez uma festa sozinho? Quem aqui já fez uma festa sozinho? Você? Então, teve uma moça aqui que falou que ela já fez também. E a gente achou ótimo, porque foi a deixa para falar do amor próprio, né? O amor próprio é fundamental. E é isso. A espiritualização, ela fala disso também. Mas não apenas disso, porque o que eu imaginei que eu estava falando... Porque tem isso, né? Cada pessoa que lê o livro, que dá um feedback, a gente percebe algo diferente. Eu achava que eu estava falando de pessoas espiritualizadas, tocando grandes empreendimentos. Por exemplo, a Yahoo, o cara que fez o Yahoo, essa Yahoo, né? Como é que chama? Eu não sei como. O provedor, esse cara é indiano. E os indianos, eles têm uma cultura védica por trás da filosofia deles de vida, que prepara eles para sobreviver a qualquer situação. Mas não apenas sobreviver, mas para criar também. Então são pessoas que tiveram uma bagagem que para a gente aqui é religiosa, mas para eles lá é de saber viver, né? Então assim, os primeiros cientistas da história da humanidade foram padres, foram sacerdotes, foram pessoas que se beneficiaram da tranquilidade das religiões, de se conectar com algo maior, para desenvolver partes do cérebro que o permitiram criar, organizar, fazer pessoas construírem algo de útil, né, e sobreviver, porque se a gente parar para pensar, essa casa aqui, ela foi construída por alguém, essa casa tem uma alma. Cada prego dessa casa foi posto por alguém, né? Então, para a gente estar aqui hoje, muita gente passou antes da gente aqui para deixar esse jardim, para deixar essa casa do jeito que ela está, né? Os nossos ancestrais, eles estão com a gente, eles vivem através da gente, eles são parte de nós. Então, meu nariz deve ser igual ao da minha avó, minha orelha deve ser igual ao do meu avô. Meu pai era artesão, eu adoro fazer as coisas com a mão. Minha mãe é costureira, eu tenho uma facilidade muito grande de fazer artesanato. Aí pode pensar que é dom, mas não é muito mais fácil a gente pensar que os nossos ancestrais desenvolveram essas habilidades e transmitiram ela pra gente, né? Através do gênio, através da memória deles, através do que contaram deles pra gente, né? Então, assim, a espiritualização industrial para mim seria isso, seria essa capacidade de enxergar a importância do que é invisível, né? Do que é essencial para as pessoas. Então, um chefe, né, que é espiritualizado, ele vai conduzir uma organização de uma maneira muito diferente de que uma pessoa que não tem essa sensibilidade, né? A gente está aqui desde quarta-feira, vendo crianças chegar perguntando se é aqui que está ensinando a ler. Então, assim, a gente está aqui desde quarta-feira numa guerra, né? Promovendo a cultura, promovendo a arte, promovendo a literatura. Ontem essas crianças do CIEP que estiveram aqui, elas estavam incomodadas até para ficar sentadas na cadeira por mais tempo. Então, assim, a selvageria, a gente ainda está num estado meio selvagem, né? Quando eu perco a paciência com a minha mãe, com meu filho, com as pessoas, né, que são minhas, que convivem comigo na intimidade do meu lar,
Quando eu perco, porque eu perco a paciência com as pessoas também, eu falo de uma maneira que eu não quero falar. E não tenho tempo de pedir desculpa. E não chego no ponto de me desculpar e de abraçar e de dizer eu não queria ter falado desse jeito. Isso para mim também é espiritualização industrial, porque a família, o lar da gente é a nossa primeira indústria que constrói isso, constrói um ser humano capaz de funcionar legal, né, junto com os outros, ou constrói uma pessoa que vai desrespeitar as outras o tempo todo, que vai achar, né, que tem o direito de se comportar de uma maneira inadequada, vai achar que tem o direito de xingar, falar, criticar. E eu acho que essa é a primeira indústria, na minha opinião. A família é uma primeira indústria. Eu acho que a família seria a grande usina nuclear. Muita coisa acontece ali, né? Às vezes, as experiências que a gente tem, tanta coisa assim que fica lá, que a gente guarda lá na gavetinha. Na verdade, tudo vem da família, né? E tudo pode ser melhor, visto por um lado bom ou por um lado ruim, né? Depende de como a gente vai ver isso. Bom, Vanessa, o nosso tempo está acabando. Eu queria que você me dissesse como que as pessoas podem achar o seu livro. Fala o seu Instagram, seu contato. E antes disso, fala aí, que depois eu quero falar de um negocinho aqui. Esse livro está disponível na Amazon, na BOC2, no Submarino, em várias... no digital, Brasil, né? Em meio digital, eles entregam esse livro físico em qualquer lugar do Brasil e até no exterior. A Amazon.com também entrega ele. Mas o livro físico, eu acho que a BOC2 é melhor, né? A BOC2 no Brasil é melhor. No Brasil, a BOC2 é melhor. Fora do Brasil, a Amazon.com é quem está entregando. E o meu site é www.vanessacirio.com.br. E eu também tenho disponibilizado mais informação num Instagram chamado Mangue Shrine, que é o que está aqui atrás. Porque esse livro ele vem apoiando terapeutas integrativos, pessoas que trabalham com medicina integrativa, a modificar o estado de saúde de pessoas que não conseguem encontrar na medicina alopática a solução para as suas dores físicas, emocionais e vocacionais, né? Então são pessoas que estão meio perdidas, que essas terapeutas fazem um trabalho maravilhoso. Uma delas, ela vem da medicina alopática, ela foi enfermeira por muitos anos, então ela conhece muito bem ela conhece muito bem a dinâmica da medicina tradicional, e a gente não está aqui para condenar ninguém, pelo contrário, a gente está aqui para ajudar a medicina tradicional a continuar fazendo o que ela vem fazendo até hoje, que é salvar vidas. Então, o que pode ser, né, as doenças que puderem ser interrompidas no âmbito da mente e da emoção, nós estamos, como educadores e terapeutas, interrompendo antes que alcance o corpo físico das pessoas, através da educação, através da informação, através de um conteúdo qualificado e uma mudança de mentalidade, porque a grande proposta do Espiritualidade e Realidade é revitalizar as pessoas com integridade, que é a inteireza, né? Você ter clareza do que você é, do que você está fazendo aqui e para onde você está indo, porque mais importante do que você curar a parte física de uma pessoa é atribuir sentido para a vida dela, porque é o sentido que faz a diferença, é a paixão por algo que faz a diferença. Então, o que a gente faz com espiritualidade, o que eu tenho feito com Espiritualidade e Realidade, e o que o meu professor Maitreya Dadashrid tem feito com o programa de transformação global em todos os continentes, é isso, entregar ferramentas que, como a Waila perguntou, eu não sei se eu respondi, mas uma criança ainda não tem discernimento para escolher essas ferramentas. Então, é muito importante que se fale entregue para essa criança algo sagrado para ela cultuar, seja o meio ambiente, seja uma praia, sejam elementos da natureza, seja Jesus, seja Deus, seja a forma sagrada que seja mais familiar para aquela família. Mas é muito importante entregar algo sagrado para as pessoas
se aproximarem, porque é assim que a gente se enxerga como algo sagrado, né? É assim que a gente enxerga o outro como alguém sagrado, porque você vai respeitar o que é sagrado. Então, você vai entrar numa casa com todo o respeito do mundo, você vai olhar no olho de uma pessoa com todo o respeito do mundo, sabe? E o que mais se precisa nesse momento de pandemia é isso, né? Entendimento, compreensão, respeito. São coisas que não dá para pegar, né? Então, esse livro ele fala disso, de coisas que não dá para tocar, mas que são essenciais para a gente ter uma vida bacana, uma vida que parece até milagre algumas vezes, sabe? Então, muito obrigada. Mais alguma coisa, Laís? Eu queria, na verdade, só falar um trechinho de um poeminha da sua autoria, que está no seu livro. Bom, eu gosto muito de poesia, eu só até escrevi um livro de poesia, tem até aqui, né? Um passarinho me contou. E já que tem a poesia, eu queria falar aqui esse trechinho da poesia. Fala o seguinte: conhecer-se melhora a percepção do ser, e isso aumenta-se as chances de bem viver. Ser também é saber que, desde o micro-organismo até o planeta mais robusto do cosmos, existem leis para obedecer. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, pessoal. E olha, de tarde, às 5 horas da tarde, a Waila e a Luciana Belém, que também são escritoras, minhas amigas de Casa do Escritor, que é a organização que a gente representa, elas vão estar nas barraquinhas lá perto da praia, tá bom, pessoal? Com os livros delas. Tchau, tchau. Obrigada, gente.